Fala, meu querido dono de supermercado, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Gerson Lima, sou contador, sou consultor empresarial, pós-graduado em contabilidade e direito tributário, e hoje eu vim aqui na condição de ser o seu mentor, explicar para você exatamente por que você tem que entender e perder esse medo do lucro real. A maioria das empresas, elas chegam aqui para a gente no nosso escritório de contabilidade, e nós podemos pontuar tranquilamente, nós temos uma base de um pouco mais de 300 clientes, e elas chegam nessa condição de ser empresa do Simples Nacional, achando que Simples Nacional é uma condição mais simples, mais barata, é muito melhor de ser manuseado. Para deixar muito sincero, a gente tem grandes empresas com uma média porte de empresa com faturamento de 3 milhões, 5 milhões. Dessa vez eu vou fazer diferente. A gente vai pegar uma empresa com um exemplo simples de mini mercado, que está se tornando um supermercado, com faturamento médio entre 250, 300, 350 mil reais, que é o que a grande maioria tem muita dúvida. Eu percebo que na maioria das consultorias que nós tratamos, na maioria das consultorias que nós, as reuniões que nós temos lá no escritório, a gente percebe que quando a gente fala do lucro real, a pessoa fica em pânico. Fica em pânico. E eu não estou aqui para vender só lucro real, estou aqui para vender uma solução inteligente onde você pague menos impostos para aquele sócio indesejado, chamado governo. Hoje a maior dor é fluxo de caixa. E você percebe o seguinte, vou te contar uma lógica muito básica. Você no Simples Nacional, você tem um faturamento de 350 mil. Desse faturamento de 350 mil, o que acontece? O que acontece com a maioria das contabilidades de nível nacional? E lembrando, eu não estou aqui para falar mal do meu colega contador, muito pelo contrário, estou aqui para alertá-lo. E você, dono do supermercado, tem que saber conversar com o seu contador. Então é importante que essa aula de hoje, essa introdução, você entenda como conversar com o seu contador. Então eu quero te trazer para esse cenário. Esse cenário explica da seguinte forma. Ele explica por que todo mundo coloca, primeiramente, a empresa no Simples Nacional. Chego aqui com a empresa do Simples Nacional, porque às vezes não é uma condição muito fácil. É fácil botar na sua cabeça que tudo é do Simples, é muito mais fácil. Tá bom, em partes, pode até ser que seja, mas é mais econômico. Vai ferir o teu fluxo de caixa? Vai te faltar dinheiro? Ou seja, o que acontece com a maioria dos profissionais de contabilidade? Eles pegam tudo aquilo que está na tua maquinazinha de cartão, tiram aquele total, você manda para a contabilidade, e a contabilidade simplesmente coloca todo o faturamento dentro do programa do Simples Nacional da Receita Federal e manda calcular. É isso que acontece. Às vezes um ou outro coloca lá que um produto é monofásico. Às vezes um ou outro coloca lá que tem um pequeno, não é nem um benefício, é uma pequena suspensãozinha ali de alguns quesitos do ICMS. Mas você não consegue segregar, separar por departamento os seus produtos. E aí, ocasiona que chega alguns casos aqui pra gente de cliente pagando 14, 16, até 26 mil reais de imposto dentro do Simples Nacional. E hoje a realidade é diferente. A gente quer te mostrar exatamente como você pode fazer dentro da sua empresa. Nós aqui da Gelima Contabilidade, com o nosso programa Gelima Smart, nós podemos te mostrar passo a passo, hoje aqui de forma muito breve, tá? Porque você entenda como você pode economizar imposto agora na sua empresa. Ok? Então vamos lá. Depois de passar por essa premissa, eu vou citar aqui um exemplo muito prático. Nós temos um material, e esse material ele vai ser disponível no formato de mapa mental. Vai ficar muito mais fácil, você, dono do supermercado, para que você possa entender. Eu não vou aqui falar de legislação técnica, eu não vou falar da parte técnica, eu não vou me introduzir cálculos complexos, muito pelo contrário. O meu papo hoje não é com o contador. Meu papo hoje é com você, dono do supermercado, para que você entenda de fato exatamente como você precisa operar na sua empresa. E saber o seguinte, ei, eu assisti a aula do Jarson, e eu percebi que eu tenho um benefício em X produto, coisa que lá no Simples Nacional eu não consigo. Então eu vou te ensinar a fazer um planejamento muito breve, mas eu tenho certeza que depois dessa aula, a tua visão sobre o teu negócio, ela vai mudar muito. E o que é mais importante, sabe aquela última linha da tua DRE? Aquela última linha, a ideia da gente é engordá-la. E eu vou te mostrar como faz isso, tá bom? Então vem com a gente. É o seguinte, primeiro momento é o seguinte, a gente vai trabalhar aqui no planejamento tributário com um modelo de mini mercado e supermercado aqui no estado do Maranhão, pode ser Goiás, você vai pegando aí de qual estado você está assistindo essa nossa aula. E o que acontece, a gente vai usar aqui no estado do Maranhão, para ficar mais simbólico, foi uma aula recente que eu dei para um grupo, né, enfim, e também dei para o nosso time, então eu vou aproveitar esse material, ficou muito bom, e eu acho que eu consigo passar isso para você da melhor forma possível, tá? Sem juridiquês. O que acontece é o seguinte, no estado do Maranhão está com uma empresa aqui, e essa empresa, ela veio optante pelo Simples Nacional, e a gente vai transformar, passo a passo, desde o ICMS, do PIS, da COFINS, totalmente preparar ela dentro do Simples Nacional. Ela está no Simples. A gente vai separar ela, segregar ela inteira e trazer os exemplos para o lucro real, para que você possa gozar do benefício. Gerson, quais são os regimes tributários que eu tenho? Eu tenho Simples Nacional, lucro presumido
e o lucro real. O Simples Nacional, ele é um imposto que, independente de qualquer coisa que você venha gastar nele, o total sempre vai ser sobre o faturamento. Salvo as exceções de uma coisa ou outra que você pode gozar, como eu citei anteriormente. Por exemplo, monofásico, né? Produto já recolhido anteriormente. No lucro presumido, você deixa o que a Receita Federal, ela já tem umas alíquotas, né? Que são esses percentuais que ela vai estimar, ela vai presumir que você tem lucro. Então, não é interessante que usemos o lucro presumido, tá? Porque, às vezes, você nem pagou seus fornecedores, mas chega no período trimestral, fica um absurdo, porque ela soma pelo famoso da base de cálculo, ela soma janeiro, fevereiro, março, por exemplo. Faz o acumulativo, tira um percentual, e desse percentual se calcula o imposto. Imposto de renda e contribuição social. Ainda existe uma malha dos 10%. Se você ultrapassa ali 20 mil de teto cada mês, somado 60 mil do trimestre, ultrapassa essa diferença, tem um adicional 10% sobre imposto de renda. Já se eu consigo deduzir alguma coisa do imposto de renda do lucro presumido, depende. É muito complexo, é muito restrito. Você consegue, mas é muito complexo. E não tem tantos benefícios quanto o lucro real te permite. Agora, o lucro real é um pouco diferente. No lucro real, o que acontece? Imagina, vou trazer você para um breve cenário. Imagina que você está aqui, a oportunidade de você ampliar o seu supermercado. Nesse supermercado, ou mini mercado, você está vendo aqui que tem um X metro quadrado, dá para você comprar mais gôndolas, dá para você colocar mais produtos, você enxergou um mercado dentro do seu mercado. E o que acontece? Você quer botar mais produtos quentes para saídas, essa é a linguagem que a gente usa, né? Ganhar, poder suprir aquela ruptura, e você tem a oportunidade de colocar uma ilha, uma gôndola a mais, dos produtos que está tendo saída em uma temporada, por exemplo, como o Natal. E o que acontece? Você teve um custo. Aí você tem custo com marketing, tudo isso, e vamos dizer que você gastou aí 100 mil reais. Você está com expectativa de poder recuperar ali desses 100 mil, uns 300 mil. Só que desses 300 mil que você vendeu, você tem que pagar o marketing, você tem que pagar tráfego pago, você tem que pagar a parte da operação, você tem que pagar os fornecedores da gôndola, a gôndola não é barata, a gente sabe disso, né? Você tem que pagar energia utilizada a mais, ok? E fora os produtos. Então, tudo isso somado no Simples Nacional, que é o nosso ponto principal, o faturamento, a alíquota sobre o faturamento é em cima desse total. Você nem teve oportunidade de pagar ainda o que deve, mas a Receita Federal já quer a parte dela. No lucro real é diferente. Você vai fazer como se fosse uma DRE, você não é seu contador, é por isso que você tem que entender. O seu contador, ele tem que fazer isso, tá? E se ele não faz isso, o que acontece? Ele vai fazer você quebrar à toa. Então, trazendo para o lucro real, o que a gente vai fazer? Pega o total do faturamento, pega todos os, pagando imposto, perdão, pagando todo o processo das gôndolas, pagando o fornecedor, tirando o custo da mercadoria vendida, o marketing, o valor do tráfego pago, o custo operacional, o que sobrar é o que você vai pagar. É ou não é mais justo? Pensa comigo. É melhor você pagar pelo faturamento total ou melhor você pagar pelo que sobra? Jarlison, e se der tudo prejuízo? Olha que legal. Você não paga nem imposto de renda, nem contribuição social. E o prejuízo você ainda pode se creditar para os meses seguintes. Então, pega essa primeira sacada aí. Você consegue pegar o próprio prejuízo e guardar com créditos, tem um teto, você consegue guardar esses créditos para você poder pagar os seus impostos futuros. Você entende isso? Isso é muito interessante. Você não consegue fazer isso no Simples Nacional. Interessante? Outro ponto importante que eu preciso salientar para vocês é o seguinte. Então, o que tu acabou de dizer, até para ficar claro, além disso, de pegar o que teve de negativo, prejuízo, pode para abater imposto, né? Eu posso também pegar custos que eu tenho na empresa para abater. Exatamente. Normalmente, quais são os custos que esse empresário tem, que o dono do supermercado tem que dar para se abater? Tudo que participa da operação principal. Exemplos. Tudo. Gôndolas é um custo principal. Tem depreciação de PIS e COFINS, as gôndolas, no caso. O freezer, você pode pegar 9,25% também de crédito sobre a depreciação desse freezer. A energia que você utiliza naquele ambiente, 9,25% sobre o total daquela energia. A folha de pagamento, ela deduz imposto de renda e contribuição social. Você não consegue fazer isso em nenhum outro regime. Nenhum outro regime você consegue fazer isso. Muito bom. Ele é mais complexo. Mas em compensação ele te dá possibilidades de poder se planejar melhor. E claro, com a questão do seu fluxo de caixa, que vai precisar muito, né? Só uma adendo, tem muito cliente nosso que faz confusão com fluxo de caixa, DRE. Eu vou dar uma adendo aqui que é importante, a gente vai falar muito sobre esse assunto. O fluxo de caixa, ele é basicamente o termômetro da tua empresa. Ele te diz exatamente quando a tua empresa começa e quando a tua empresa termina, de forma imediata. Você consegue ver um bom sistema, um bom RP, você consegue analisar
o teu horário, o teu mapa de calor, o teu horário. Começou de 8 horas da manhã, eu comecei com R$ 100, chegou até próximo de meio-dia, eu já tenho R$ 1.000. Quando chegou às 14 horas, já saiu R$ 300, R$ 500, R$ 700. Quando chega o pico das 18 horas, já tem R$ 10.000, e aí sobra um saldo de liquidez e se transfere. Ou seja, a empresa começou azulzinha, foi para o vermelho, depois ficou no azul. E ela está dizendo o termômetro do teu negócio diariamente. Ali você já consegue se planejar para guardar uns 10%, 20%, 30%, dependendo do teu faturamento, né? Agora, quando é a DRE, ele é o registro do que aconteceu. Por exemplo, que você faz o fluxo de caixa à vista. Pagou e saiu. Na DRE, se tem parcela, ela vai aparecer a parcela. Se for 3 vezes de 1.000, aparece a primeira parcela no mês de janeiro, na DRE é de 1.000. Fevereiro, 1.000. Março, 1.000. Mas o fluxo de caixa está dizendo lá, entrou uma nota fiscal de 3.000. Você entende? Então, é só para você entender que a DRE é importante para que você analise o cenário. E o fluxo de caixa para que você analise ali o fato. Está acontecendo agora, eu preciso ver o que eu preciso fazer, é o segundo dia que está fechando o vermelho, e é interessante que o dono da empresa ele se atente a isso, tá? É muito importante. Outro ponto importante demais aqui, para a galera aqui do Smart Supermercados, que acontece voltando à parte dos impostos, né? Você começar a se planejar. Então, esse primeiro momento, eu vou falar um pouco aqui para vocês desse cenário de uma empresa que tem um faturamento médio de R$ 350 mil. Eu vou falar para vocês que a gente vai fazer primeiro uma análise do que tange ao primeiro imposto, o ICMS. O ICMS, ele é um imposto nacional, só que é administrado, né? Ele tem, por sua vez, sua administração de competência estadual. Ou seja, no Maranhão é 23%, em alguns estados são 20%, e por aí vai. Tem estados que são 19%, e cada estado ela bota a legislação. Por exemplo, aqui no Maranhão, infelizmente, o imposto mais alto e a carga tributária mais cara, né, que se tem no Brasil é o Maranhão, tá? Mas é preciso o cara se ferrar com uma do ICMS dessa? Não, já que o estado não tem pena da gente, a gente também não vai ter pena dele. Então a gente vai usar o máximo de recurso possível. Sempre vou falar para vocês a comparação entre Simples Nacional e lucro real. Fiquem atentos, o nosso foco é esse. É fazer você perder o medo de procurar um regime melhor e economizar mais imposto e ter muito mais margem. Lembrando que o lucro real para trabalhar com os supermercados ele é perfeito. Por quê? Porque a margem que vocês trabalham, os produtos, eles são commodities, você encontra em qualquer lugar. E a margem é muito baixa, então você precisa de um alto volume, um alto giro, ok? Então o que vai acontecer é o seguinte, para esse nosso primeiro cenário, já que a gente está falando do ICMS, primeira coisa que a gente vai fazer, Gerson, como é que, no caso aqui na Gelima Contabilidade, a gente faz essa análise, né, de um cliente que acabou de chegar no Simples Nacional aqui e a gente está preparando ele para o lucro real. Funciona do seguinte modo, primeira coisa que a gente vai fazer no ICMS é departamentalizar o ICMS. Uai, como é que seria isso? É possível fazer isso? Vamos lá, no Simples Nacional a gente não consegue, mas no lucro real a gente consegue, vou te mostrar como. O primeiro momento é o seguinte, vou dar um exemplo. Vamos criar os primeiros departamentos, você olha aí se tem isso ou não no seu supermercado, ou no mini mercado, fica à vontade. A gente vai criar primeiro os departamentos de cesta básica. Cesta básica, vou olhar minha colinha aqui, gente. Cesta básica tem arroz, feijão, açúcar, café, óleo, macarrão, sal, farinha, pão e leite. Tem, quando você entra naquela parte das gôndolas e você olha aquele departamento, que é o departamento de cesta básica aqui, ó, tem arroz, feijão e tal, não é isso? Exatamente. O próximo é o de hortifruti. Você vai separando isso, o seu sistema tem que ser muito bem parametrizado, tá? Não tem tanta dificuldade para isso. É só ter um sistema, chamar ajuda de profissional de contabilidade e ele vai te ajudar a fazer isso, né? Se você tiver alguma dificuldade, você pode falar com a gente da Gelima Contabilidade, que a gente vai ter o maior prazer de te atender, em qualquer lugar do Brasil. E o que acontece? Tem o hortifruti, aí o hortifruti, frutas, verduras, legumes, ovos, tá ok? Aí tem açougue, tem um outro departamento de açougue, as carnes, enfim, os frios. Aí, no caso, tem a padaria, tem um pão, mais a cafeteria, tal, tem os lanches, pode ficar também. Enfim, aí tem os frios e laticínios, aí tem os frios, tem as bebidas, e por último, mercearia, no caso, a mercearia mais básica, essas limpezas, higienes, bazar. Ok? Então, separamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que isso aqui é fato real de um cliente, tá? Fato real de um cliente que está se preparando para o lucro real. E o que acontece? Você separou primeiro, departamentalizou. Agora, você tem que saber exatamente qual é o peso de cada um. Isso é uma obrigatoriedade? Não. O que é o peso? O peso é quanto, isso é importante que você tenha isso, é o tipo do teu produto ABC. ABC, gente, é para você saber quais são os produtos que mais têm saído e quanto mais peso na composição do seu faturamento. Ok? Então, vamos dizer que cesta básica, ele é o maior. Vamos caracterizar ele como produto nível A. Ele tem aqui no nosso exemplo R$ 87.500. O peso dele sobre esse faturamento de 350 mil, no caso, seria de 8%. O hortifruti, aqui no caso, ele está na segunda colocação. Ele tem R$ 42 mil, ok? O peso dele sobre o seu faturamento aqui é de uma média aqui de 16%. Eu só quero que vocês entendam, falei 8, perdão, 5%. E aí você
eu quero que você entenda que existe a classificação do peso sobre a composição desse faturamento, tá bom? Pois bem, aí a gente tem também, no caso, a padaria, frios, bebidas, não é isso? Comecei agora há pouco. O que vai acontecer agora? Já que a gente já tem toda a composição do maior para o menor, agora a gente vai para a classificação tributária por departamento. É aqui que começa a cereja do bolo. Olha que legal. Raciocínio comigo. Se você tem a cesta básica, por exemplo, aqui no estado do Maranhão, mas qualquer estado do Brasil, gente, tem benefício para a cesta básica. Você tem que olhar a legislação local com o seu profissional de contabilidade. É por isso que você está aqui, para você aprender como cobrar e como você pagar menos impostos. Perder esse medo de lucro real. Então, o que acontece? Você tem aqui no caso a cesta básica, você tem uma redução de carga tributária. Lembra que eu falei que é 23? Alguns estados você compra 12, aqui você paga 8% na compra. Olha que legal. Hortifruti, muita gente do Simples Nacional mandando aqui faturamento cheio, pagando tomate, cebola, cheiro verde, tudo de uma vez só. E aqui você paga alíquota zero. Gente, eu tô falando alíquota zero. Você sabe que é você comprar com imposto zero e vender com imposto zero? E o pessoal deixa de aproveitar. Que o hortifruti é um carro-chefe para você aumentar o teu nível de faturamento e lucro dentro da sua empresa. Ou seja, menos impostos, ok? Açougue, você tem uma redução para 12%, e depende muito de cada estado, tá? Depende muito de cada estado. Sempre eu tô falando disso, você tem que comparar com o estado que você está, tá bom? As alíquotas, elas mudam um pouco, porque é de governo para governo. Padaria, padaria é sensacional. Padaria você pode conseguir aí, no caso, a 8% a redução do pão, ok? Mas já a confeitaria, a alíquota cheia, 23%. Então, você verifica se compensa você investir fortemente na confeitaria. Você pode perceber que alguns supermercados já tem bolos prontos, tá? Mas não é o principal. Ele tá ali, tem uns 4, 5, 6 bolos, no volume da manhã, de tarde, da noite, e aí ele paga imposto cheio, tá? Mas o pão não. O pão tem redução para 8%. Olha que legal. E aí, no caso, leite. Leite tem 8% de redução, fora alguns produtos ligados a produto com substituição tributária, que já foi cobrado na base, pelos fabricados, ok? Em alguns casos, entra o queijo, tal, enfim. E aí, no caso, também tem outra coisa interessante, as bebidas, né? Substituição tributária, é o tal do produto com, eu falando só a questão do ICMS, é o produto que já foi pago lá atrás, e aí, como você está no Simples Nacional, e às vezes por falta de atenção de profissional de contabilidade, você acaba pagando de novo, que é chamado de bitributação. Então, se já foi pago lá atrás, aqui você não precisa pagar de novo, só tem que respeitar a classificação fiscal na venda. Bem facinho. E também na mercearia não tem, aqui já não tem acordo, é a alíquota cheia, 23%. Ou seja, se você perceber, o único imposto que você vai pagar de alíquota cheia do ICMS é só limpeza, higiene, bazar, essas coisas, e a confeitaria. O resto disso tudo tem uma redução absurda. No Simples Nacional, você não consegue fazer isso dentro do ICMS. Você não consegue segregar valor, você não consegue separar por cadeia de produtos. Você vai ter que pagar, basicamente, 90%, 95% do seu faturamento. Ou seja, não te dá nem tempo de você honrar seus compromissos. Você simplesmente vai ter que fechar o cálculo de aviso no mês seguinte e vai ter que fazer o recolhimento. Pense bem, eu acho que já está na hora de a gente começar a fazer uma boa análise aí para saber se vale a pena ou não continuar no Simples Nacional. Entende? Vamos lá, próximo passo. Ok, outro benefício que se tem do ICMS. Tem uma coisa chamada de SIAP, ok? O SIAP. O que é o SIAP, Gias? Não vou falar linguagem técnica de jeito nenhum, vou só explicar para vocês o que é o SIAP. O SIAP é nada mais, nada menos um benefício que você pode gozar dos teus ativos. As gôndolas é um ativo, o freezer é um ativo, o material de serra, do açougue, né, a máquina de cortar, triturar, é um ativo. Energia elétrica também é, de certa forma, é um ativo intangível, né? Ele está lá. E o que acontece? Tudo isso te dá direito de você ter um percentual calculado de 48 parcelas. Vou dar um exemplo. Você tem uma nota fiscal cheia de 100 mil. Vamos dizer que dessa nota fiscal cheia de 100 mil, você tem 23 mil de ICMS destacado. Esses 23 mil de ICMS, você consegue, eu estou falando de um produto, vamos dizer que vão vários produtos para somar, que ultrapasse. Estou dando um exemplo simbólico de 23 mil. De ICMS de uma nota fiscal de 100. Esse 23 mil, ele é calculado com coeficiente das tuas vendas, que são as tuas vendas. E aí, o que acontece? E você tem 48 parcelas desse crédito para você descontar todos os meses até acabar. Até acabar. Até acabar.
ou seja, deduzido do teu ICMS a recolher. Existe o valor devido de ICMS, você usa os créditos que tem que usar, e os outros créditos que é do SIAP, ou seja, teu ICMS parcelado de 48 vezes até deduzir. Agora me fala aí, teu supermercado, você tem quantos freezers no teu supermercado? Tem quantas gôndolas no seu supermercado? Eu conheço supermercado, tem 40 gôndolas. Eu conheço supermercado que de ilha com freezers tem mais de 26. Às vezes você só tem 5, 6, mas tem faturamento condiz com a tua realidade. Você vai pagar bem menos impostos referente a isso. Ponto importante, tá? Ou seja, no ICMS você entendeu que você precisa departamentalizar os seus produtos. No ICMS você entendeu que cada produto ligado à cesta básica e afins ou derivados, né, você consegue também fazer deduções com benefícios fiscais. Agora não acabou. Você chega na parte agora de lanchonete. Lanchonete. Olha que incrível. A lanchonete, por exemplo, aqui no estado do Maranhão, você consegue pegar esses produtos fabricados dentro do supermercado e gozar do benefício de 91,30% de redução direta da base de cálculo, que é equivalente a 2% de imposto. O peso do faturamento fica 2% de imposto. Aí eu te pergunto, dá ou não dá para você economizar imposto? Diz para mim. E o ICMS não é um imposto simples, é um imposto altamente complexo. E eu estou te dando aqui o mapa para você economizar muito mais imposto do que você possa imaginar. Acredite. A gente consegue fazer isso. A gente consegue fazer isso. E eu tenho certeza que depois dessa aula, a sua cabeça vai mudar, dono do supermercado. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Tá? Agora vamos para o próximo. A gente agora vai ao seguinte. A gente vai agora para a realidade do PIS e da COFINS. Lembra dos produtos que eu mencionei agora há pouco? Esses produtos que eu mencionei agora há pouco, que tem reduções? Que é a cesta básica, criar os departamentos. Vamos usar a mesma tabela? E eu vou mostrar para vocês agora o seguinte. Cesta básica, arroz, feijão, açúcar, café, óleo, majoritariamente a alíquota é zero. Você tem um ICMS de 8% e você tem a alíquota zero. Ah, mas no Simples Nacional, infelizmente, você não consegue fazer. Tá pagando imposto à toa, hein? Hortifruti, alíquota zero. De PIS e COFINS. Alíquota zero. Vai botando na tua cabeça quanto é que tu tá pagando de imposto aí. É 14 mil? É 15 mil? É 26 mil? Vai fazendo conta. Açougue, alíquota zero. Padaria, pão, é zero. Confeitaria, é imposto cheio, tá? 9,25%. É lucro real, as alíquotas são diferentes, são maiores. No caso, bebidas. Bebidas é totalmente monofásico, já foi recolhido lá na base. Tem tanta substituição tributária de ICMS, ou seja, já foi recolhido lá na fonte, você não precisa pagar de novo, tá? Tem atenção referente a bebidas. E no caso, também é o PIS e a COFINS, ok? E também, no caso, a mercearia. A mercearia, ela é geral, tanto 23% do ICMS, ou ICMS cheio, que você pode colocar no seu estado, como o imposto federal de PIS e COFINS, que é 9,25% de recolhimento total, ou seja, não tem desconto nenhum. Então, se você perceber, separar os produtos, trabalhar eles de forma separada, com legislação independente para cada um, respeitando seus códigos fiscais, que agora a gente está no período da reforma tributária, você vai economizar basicamente 70% de imposto. É incrível isso aqui. Agora, o que acontece? A maioria dos profissionais de contabilidade, eles não gostam de indicar o lucro real, porque o trabalho é muito grande. O trabalho é bem grande, é complexo, mas em compensação ele te leva ao dono da empresa poder olhar, tipo assim, de uma forma diferente. Poxa, agora eu não preciso ter medo de crescer. Faturamento pode passar aí na casa de 10, 15, 20 milhões, se você quiser, por mês. Você consegue ter um bom planejamento, né? Você consegue ter fluxo de caixa, você consegue fazer uma boa reserva de emergência, você consegue criar novas estratégias, sim, você consegue. No Simples Nacional, não esqueça. Se passar de 3,6 milhões, seu ICMS vai ser cobrado por fora. Aí vem as dificuldades, mais uma vez, de pagar por dentro do DAS e por fora o ICMS. Ou seja, o imposto vai ficar um pouco mais alto também. O risco de ficar mais alto é bem grande, tá? Vamos agora entender um pouco mais sobre imposto de renda e contribuição social. Voltando que nessa aula a gente já falou sobre ICMS, a gente já falou sobre PIS, a gente já falou sobre COFINS, e já falamos de alguns itens importantes que equivalem ao ICMS, ao PIS e a COFINS, tá? Lembrando que quando você tem ICMS a pagar, só uma dentro, para não esquecer, você tem a exclusão da base de cálculo também. Se tem ICMS a pagar, você exclui a base de cálculo para PIS e para COFINS. Então, você tem também outra forma de economizar imposto. No Simples Nacional você não consegue, só no lucro real. Beleza? Ok. Então, é o seguinte, vamos aqui para um exemplo muito prático, tá? Entender um pouco mais como funciona o imposto de renda e a contribuição social.
Vocês lembram do primeiro exemplo que eu citei, que quando você está num evento, você acabou de criar mais um evento ali para expandir um pouco mais sua loja, ou você que está abrindo a loja inteira, e você sabe que seu faturamento total, o percentual incide sobre basicamente ali o seu faturamento de vendas, que é o Simples Nacional, que ele pega o cálculo da receita bruta dos últimos 12 meses, tem uma tabelazinha, você olha o valor que deduz, depois você aplica a alíquota para pagar determinado imposto. O lucro real, primeiro, você paga tudo e é o que sobra, é o que você recolhe. Você tem duas opções, você pode pagar ele trimestral ou você pode pagar ele anual. Nesse primeiro momento, a gente recomenda melhor o cenário trimestral. Por quê? Porque ele é muito mais fácil de ser organizado. Os prazos são mais curtos, mas ele é mais fácil de ser organizado. O anual, você tem que ficar antecipando o imposto. No final, fazer o fechamento. Recomendo que esse primeiro momento você trabalhe com o trimestral. O lucro anual, ele realmente tem. O lucro anual, ele tem umas vantagens, mas é interessante que o trimestral, ele é melhor de organizar a casa. Você consegue tomar decisões a cada trimestre, enfim. Então, o que acontece é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, só para vocês terem uma noção aqui de um exemplo prático que a gente pegou. Eu estou com um cliente aqui, que eu vou só exemplificar para vocês, assim, ó. Esse supermercado aqui, ele é da anexo 1, ele tem um RBT, ou seja, receita bruta dos últimos 12 meses, de 4,2 milhões, né, os acumulados dele, e ele saiu da alíquota, foi para a alíquota 6, perdão, a faixa 6. Nessa faixa que tem 3,6 milhões a 4,8. E o que acontece? Isso é anual, gente, tá? Esses valores são anuais. Esse exemplo que eu estou usando é de 350 mil por mês. Mas esse cliente, ele foi expulso da cadeia de cálculo do ICMS, ou seja, vai ser feito por fora. Esse exemplo do Simples Nacional. E o que acontece? E esse comparativo, a gente percebeu que esse cliente, ele está aí, basicamente, com uma alíquota que pode chegar até 19% de imposto. 19%. Ei, acontece aqui direto, o cliente chegar aqui e insistir em ficar no Simples. Mas, às vezes, é porque nunca foi apresentado para ele. Às vezes, ele já vem de uma outra contabilidade, já foi para a segunda contabilidade, para a terceira contabilidade, mas nunca tentaram no lucro real. E, às vezes, quando ele vai para o lucro real, não tem um planejamento para ele para o lucro real. Não é simplesmente você apertar o botão e ir para o lucro real. Não, você tem tempo para planejar, o espaço é curto, você consegue planejar direitinho para que você possa ir para o lucro real de forma muito mais saudável. Teu sistema tem que estar totalmente equiparado fiscalmente, tem que ter uma revisão no teu estoque, tá? Você consegue, a gente consegue, aqui na Gerima a gente consegue fazer isso para vocês, a gente tem muito material, tem ferramentas, que a gente consegue fazer esse diagnóstico muito mais rápido, tá bom? A gente te mostra os próximos passos que você tem que tomar, e claro, o cálculo para você economizar imposto, aqui tua margem de lucro é muito baixa. E o que acontece? A gente foi fazendo os cálculos desse cliente, e ele ficou ali, em média, com uma alíquota efetiva de 10%. Já o que é a alíquota efetiva? É quando tem uma soma de base de cálculo com a tabela do Simples, que ela gera uma regra, e essa regra, ela calcula como se fosse uma regra de 3, e ela te dá exatamente quanto é a alíquota que vai incidir de imposto sobre o teu faturamento. Nesse nosso exemplo aqui, nós encontramos uma alíquota de 10%. Esse cliente de 350 mil funciona do seguinte modo. Olha só a questão da primeira, das faixas tributadas no Simples Nacional. O imposto de renda dele anual, imposto de renda dele da pessoa jurídica, deu 13,50%. Ou seja, equivalente ao imposto de renda de R$ 56.700. A contribuição social dele anual deu 10%, 42 mil. O PIS e a COFINS, no caso dele, um deu 28,27%, né, 28,27%, que é equivalente a R$ 118 mil ao ano, e o PIS deu 6,13%, que dá 25.746. O CPP, né, que é o patronal, o INSS patronal está lá, você acha que não tem, mas está lá, tá? Ele deu 42,10%, você sabe que tem uma folha, infelizmente o faturamento é integrado, na base do Simples, no DAS, é muito mais alto, dá 176.820, né? Ou seja, lembrando, você não precisa ter folha de pagamento para o CPP existir, tá? Você não precisa ter folha de pagamento, você tendo ou não, vai ter imposto sobre contribuição patronal do mesmo jeito, opções que no lucro real, se você não tiver folha de pagamento, você abaixa. E se você tiver funcionário, é calculado proporcionalmente, sendo que é 20%, mas já eu explico o que a gente faz com isso. E o ICMS, a gente vai colocar aqui, que foi calculado fora do DAS, ok? O valor anual dele. Já agora, para você entender, no cenário de lucro real desse cliente, aonde o imposto de renda dele estava dando 56.700, o lucro real dele, de imposto de renda, de 56.700, caiu para 25.200. Gente, isso aqui é um fato real. A contribuição social dele, que estava dando 42 mil no Simples Nacional, caiu para 15.120 reais ao ano. O COFINS dele, que estava dando 118.734, né? Ou seja, basicamente a receita caiu em 75%, assim também como o PIS, também, que foi segregação de receita, foi separado. Muito produto com alíquota zero, muito produto monofásico, né? Muito produto já foi recolhido na fonte. E a contribuição patronal
tem que ser calculado com base na folha. Como a gente agora, que está trazendo os funcionários deles para cá, a gente não colocou esse número, mas só para te dizer que mesmo que ele coloque 5 funcionários, são 20% sobre a folha, que ainda vai baixar mais ainda o imposto de renda dele e a contribuição social. Ou seja, você paga 20% a mais do CPP, que é o INSS, sobre folha, e no Simples Nacional, se você tem empregado ou não, já computa isso dentro do DAS, mas o lucro real não. Se você gasta com folha, tudo que você gasta com folha. Dá um exemplo. Farda, material de EPI, por exemplo, bota o seu luva, ou seja, protetor auricular, acho que é esse que é o nome, tudo isso te dá direito de deduzir imposto de renda e contribuição social, ticket de alimentação, vale transporte, ou seja, você tem um leque para você deduzir mais imposto de renda e contribuição social. Mesmo que a folha tenha 20% de adicional, você consegue, o que você gasta a folha, você tira dentro do imposto de renda, que é o imposto que tem uma pegadinha, que é o tal do adicional de 10%, se você ultrapassa ali o teto de 240 mil ao ano, né? Enfim, tudo que ultrapassa esse valor da base de cálculo tem 10% de adicional, tanto no lucro presumido quanto no lucro real. Mas se você tem esses benefícios para deduzir, muito provavelmente você não vai bater esse teto. Você entende isso? Primeiro a gente está formando a base de cálculo, para o que sobrar é que a gente vai calcular de imposto. Imposto de renda e contribuição social. PIS, COFINS e ICMS é segregação de produtos. Quero deixar isso muito claro. Então, assim, se você fizer esse planejamento, logo, logo você vai começar a ver o teu caixa começar a ficar mais no azul do que o normal. Assim a gente espera. Ou seja, o que eu estou dizendo para ti é o seguinte, eu estou te dando um mapa, onde você consegue exatamente traçar um planejamento do ICMS, do PIS e do COFINS, que são mensais, e imposto de renda e contribuição social, que no nosso exemplo são trimestrais. E aí eu te falo, comparando tudo isso, você vai ter uma economia de imposto surreal. Agora, para deixar aqui para você de forma muito mais clara, para a gente finalizar, eu vou te dar 5 pontos importantes, porque o teu mini mercado, o teu supermercado com faturamento nessa média de 240, 300, 350 mil, pegando o que a margem do Brasil faz. 5 pontos importantes por que tu não deve aderir no Simples Nacional. Volto a dizer, eu não tenho nada contra o Simples Nacional, mas o Simples Nacional geralmente é para um outro tipo, prestação de serviço, margem de lucro um pouco mais alta, é interessante que você faça uma análise por lá. Agora, supermercado geralmente gira melhor, muito melhor, ainda mais por conta do mix de produtos, muito melhor ele vai girar pelo lucro real, e eu vou te provar. Ó, bem aqui, no nosso tópico eu botei assim, por que o Simples Nacional não é o mais adequado, né, para o varejo? Somente no ramo do supermercado, foca aqui no supermercado. Pense comigo. O que o nosso produto Smart oferece? Vamos lá. Que a gente aprende, isso aqui é basicamente, quem pegar isso aqui tá com a cereja do bolo, tá? Tá com uma receita de bolo. Bora lá. O Simples Nacional, ele ignora a desoneração, no caso, a desoneração dos alimentos. Que são o quê? Os departamentos dos produtos. Ele não quer saber, mas ele não te dá o direito de você, de poder deduzir o PIS, direito, COFINS, direito, imposto de renda e contribuição social, cheio, não tem dedução, tá? E no caso, a contribuição patronal, que depende se você tem folha ou não, você vai pagar 100% do valor, não importa. Tudo é sobre o faturamento, tá ok? Esse é o primeiro ponto ruim que você não consegue fazer, tá? No nosso exemplo aqui, você deixa de gozar até os benefícios que são isentos, os benefícios que são zerados, no caso PIS e COFINS, como você tem agora há pouco, no caso açougue, no caso cesta básica, enfim, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui deu 144 mil de PIS e COFINS no Simples Nacional, e no nosso exemplo deu 27 mil no lucro real. Aí você faz a conta aí, divide por 12 cada um, para ver exatamente quanto é a média de imposto, você vê o tanto que esse cliente está pagando de imposto, de forma absurda. A gente vai trabalhar para recuperar isso aqui, tá? Segundo ponto, no caso, o sublimite, ele anula a simplicidade do Simples Nacional. O Simples Nacional, por que ele é simples? Porque você calcula tudo em uma única guia. No lucro real é diferente, né? Você consegue calcular em guias separadas e cada um no seu módulo de imposto para economizar. No sublimite, quando você ultrapassa 3,6 milhões, o que acontece? O teu ICMS passa a ser complexo dentro daqui que seria simples. Ou seja, a pessoa vai ter um trabalho maior, mas não significa que ele vai economizar imposto. Você entende isso? Esse é um ponto também muito negativo. O ICMS, ele estoura. Então, você tem que fazer por fora, infelizmente. Tá? Terceiro ponto, para você não aderir ao Simples Nacional para o seu supermercado. O Simples não te gera crédito. O que te gera crédito do Simples Nacional é assim, você pagou imposto errado, aí a empresa ela entra com uma recuperação de créditos tributários. É isso. Fora isso, você não tem mais nada. Você não tem absolutamente mais nada. E aí você vai ver que não compensa você trabalhar dentro de um regime onde tudo vai sobre o faturamento, onde você não consegue segregar e nem se beneficiar de crédito nenhum.
A não ser com algum deles que já estão montados dentro do Simples, como eu citei agora há pouco, alguns STs ou são produtos monofásicos, mas não é como fazer o cálculo por fora. Você consegue ali 100% da dedução do cálculo estimado. No caso, o imposto que vira desproporcional ao lucro. Por quê? Você estima calcular, você fatura, mas tem uma receitazinha chamada de RBT12, Receita Bruta dos últimos 12 meses. A receita bruta dos últimos 12 meses é nada mais nada menos que o acúmulo do teu faturamento de forma brutal, que ele vai criar na faixa da tabela do Simples Nacional uma alíquota. Ele vai desenvolver uma alíquota, vai ter uma regra de 3. E essa alíquota é onde se calcula o percentual sobre o valor total do teu faturamento. Você não consegue separar, você faz tudo junto, né? Então, ou seja, basta você faturar que a receita vai comer mais dinheiro seu, menos lucro você vai ter. E, no caso, por último, né? Por último, somando que, no nosso exemplo final, o Simples Nacional, ele acaba levando, de fato, o teu lucro. Ou seja, o governo, ele recebe o imposto dele primeiro do que tu honraria teus compromissos e teria o teu lucro. Então, só pelo fato de ele tirar pela receita bruta, lembra que eu falei no exemplo anterior, que a maioria dos contadores, eles pegam o faturamento bruto, calculam, jogam dentro do sistema, o sistema já calcula, tira o máximo que pode ali, que é muito limitado, a gente é absurdamente limitado, e já calcula sobre o faturamento bruto, e o governo já quer receber dele dia 20, ele não quer saber se deu lucro ou prejuízo, ele quer saber que ele vai receber o faturamento dele ali, no nosso exemplo aqui no caso de 10%, sobre o faturamento bruto de 350 mil, uma lapada só. Entende? Você começa pagando o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, depois você tá ruim, aí você precisa de empréstimo, você pega mais empréstimo, injeta mais dinheiro, aumenta o teu faturamento e fica devendo mais aí no governo. Você entende isso? No lucro real é diferente. Até os juros do empréstimo a gente consegue deduzir. O leasing daquele carro, aquele caminhão que você utiliza, aquela caminhonete que você utiliza, você consegue deduzir. Os aluguéis que você utiliza, a gente consegue deduzir. Então eu te volto à máxima da pergunta. Será que vale a pena você continuar no Simples Nacional sabendo, depois de tudo isso que eu estou te ensinando aqui, a você exatamente perguntar para o seu profissional de contabilidade como faz para deduzir muito mais imposto? Tenho certeza que a mentalidade sua, ela deve melhorar bastante. E vou te dar um bônus. Existe uma coisa chamada de crédito extemporâneo. Gerson, o que é raio de crédito extemporâneo? São créditos que a tua empresa deixou de gozar na época que era Simples Nacional. Vou dar um exemplo, o estoque. O estoque você consegue, na medida que você sai do Simples Nacional ali, você vai para o lucro real, você consegue fazer um aproveitamento. O segundo ponto de um crédito extemporâneo muito bom são das tuas gôndolas, os teus freezes em períodos anteriores que você não utilizou. Você não sabia. Você não sabia. Depois você foi para o lucro real, pegou uma contabilidade especializada, ela vai lá e consegue pegar esses créditos e pagar os teus impostos agora. Você consegue pegar crédito lá de janeiro de 2025 e pagar crédito agora, em julho de 2026. Ok? E agora eu vou dar mais um bônus para vocês. O que vai acontecer se você for para o lucro real e recuperar todos esses créditos e em janeiro de 2027, o CBS, que é o imposto que vai substituir o PIS e COFINS e o IPI, à medida que eles forem substituídos, você vai perder esse crédito? Não, muito pelo contrário. Você não vai poder usar o CBS. Eu não vou entrar aqui, eu prometo para vocês dar uma nova aula falando só referente a essa mudança, mas eu quero falar sobre o cenário de 2026 ainda. E o que acontece com esses créditos? Você pode transformar ele em dinheiro, ou seja, botar dinheiro no seu bolso, tá? Você consegue fazer isso, tá bom? Com uma contabilidade especializada. E o segundo ponto é que você consegue também pegar esse crédito e pagar os impostos federais, com exceção do CBS. O PIS e o COFINS, créditos que você tem guardado, que é dinheiro, o dinheiro em crédito da Receita Federal, é a moeda da Receita, você consegue pegar o seu dinheiro, é o seu dinheiro, e usar para pagar os seus impostos federais. Ok? Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é basicamente mostrar para vocês a diferença entre o Simples Nacional e o lucro real. E mostrar para você que você não precisa ter medo. Você só precisa ter o seu financeiro muito bem organizado, não é um bicho de cabeça, acredite, um bom RP você consegue fazer isso. Você ter uma contabilidade muito bem especializada, onde você consegue segregar e fazer análise por produto, por cadeia de produto, ou departamento de produto, que é mais fácil fazer assim, olha nos códigos fiscais, nos NCMs, já com preparação em foco, em massa, né, no caso, para a reforma tributária, ok? E no caso, ter um bom fluxo de caixa. Você vai ter um bom fluxo de caixa, você vai conseguir se planejar para que você consiga fazer uma boa reserva de emergência, tomando as melhores decisões, pagando o que tem que pagar e depois pagar o governo. Ou seja, a última linha é que você vai pagar para o governo. Ok? Então, eu espero que você tenha gostado da nossa aula.
De verdade, é uma aula bem rápida, mas de forma bem direta, sem muita coisa jurídica, para que você não fique complicado. Afinal de contas, eu estou falando com o dono do supermercado, ele tem agilidade, ele tem pressa, ele tem fome, ele quer evoluir, ele quer aumentar a margem de lucro dele. Então, um dos problemas que você pode resolver está aqui. Tá ok? Até mais.